O oxigênio que nós respiramos, ele é conduzido aos vasos sanguíneos, que estão responsáveis por essa respiração, são importantes para a nossa sobrevivência. Pessoas que têm a capacidade de mais absorção de oxigênio apresentam uma melhor qualidade de vida. Ou seja, quem respira melhor, vive melhor. E é interessante que até nessa nossa necessidade de respiração, a gente está tão corrido que nem respirar direito a gente respira. Você já já parou para pensar nisso? E quando a gente fala de oração, para o cristão, para aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, se você parar de orar, a sua vida espiritual vai começar a sentir a necessidade disso. É como se, espiritualmente falando, a nossa vida começasse a definhar. Porque parar de orar é parar de falar com Deus. Parar de orar é parar de falar com o Pai. Deixar de orar é deixar de se comunicar. E nós temos um mau costume de orar somente nas necessidades. E quando nós, muitas vezes, vamos orar, nossa oração é sempre o quê? Uma petição, um pedido. Sabe aquele filho que, quando vem pedir alguma coisa para o pai, o que ele faz? Ele se transforma no melhor filho do mundo, né? Ele chega todo carinhoso, bondoso, bacaninha, né? Ele chega todo manhoso, porque ele quer pedir algo. E nós também com Deus somos assim. Quando a gente está meio que na necessidade, parece que a nossa oração ela tem uma melhora né? A gente fica mais. Mas quando as coisas estão boas, não vou orar hoje não, Deus já sabe, Deus conhece, não, Deus entende. Verdade, Ele sabe, Ele conhece, Ele entende, Ele sabe de tudo. Mas orar é falar com Deus. Orar é conversar com o Pai. O Salmos 4, versículo 3 diz: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Deus nos ouvirá quando nós o invocarmos. Mas quando é que a gente invoca a Deus? Sempre. Sempre. Interessante que para você orar, você não precisa fechar o olho. Jesus falou, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta e pede para Deus. E aí, eu não sei quem que foi inventar esse negócio de fechar os olhos, ou de colocar regras. Mas você pode orar, você pode falar com Deus trabalhando, você pode falar com Deus em todos os momentos. Uma coisa bacana é a gente ter essa comunicação com o Pai, é a gente não interromper esse laço de comunicação com Deus no trabalho, no dia a dia, nos seus afazeres, aonde você for, da onde você vir, você manter uma comunicação com Ele. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, orem sempre. Tudo que você for fazer, coloca o ingrediente oração. Se nós aprendermos a levar uma vida de conversa com Deus,
a nossa oração cada dia vai ficando mais espontânea. Quando a gente vai parando de orar, a gente vai tendo mais dificuldade para falar com Deus, porque parece que a gente vai nos distanciando, não é Deus que se distancia da gente, somos nós que nos distanciamos dele, e a gente vai colocando barreiras, porque situações vão acontecendo, e daqui um pouquinho você está falando, eu não tenho mais o direito de orar, Deus não vai me ouvir, porque é isso, porque é aquilo, mas na verdade Deus nos ouve sempre, o problema é que nós vamos nos distanciando dele. Então não pare de orar. Diga para o seu irmão nessa noite: não pare de orar. Diga com fé para ele: não pare de orar. Irmãos, assim como a nossa respiração, a oração ela cumpre um papel vital na comunhão com Deus. Ela cumpre um papel vital de relacionamento com Deus. Quanto que você orou hoje? Quanto que você falou com Deus hoje? Coloca isso aí em minutos. Quanto que você falou com o Pai? Não estou falando de você joelhar, não, mas quanto que no dia a dia você falou com Ele? Quanto? Assim como a respiração é importante, a oração é importantíssima. Se eu falar para vocês, irmãos, fiquem sem respirar 5 minutos, aí nós vamos ter que fazer um culto fúnebre, porque a gente não consegue ficar. Mas por que sem orar a gente insiste em ficar? Sabendo que a oração vai fortalecer esse vínculo com Deus. Você já reparou que as pessoas, elas criaram o costume de vir à igreja para fazer uma petição, sempre para fazer uma petição, quase que sempre para pedir algo. O camarada anda, sai, já estão saindo, já desde semana passada, de vários lugares do Brasil, para ir lá para aquela cidade, lá, para fazer um pedido. E às vezes você deixa a semana toda para vir na igreja, porque na igreja você precisa orar. E durante a semana você não precisou de oração. Durante a semana você não criou esse relacionamento com Deus. Durante a semana você não separou momentos de qualidade com Deus. E parece que a igreja, esse momento nosso, ele vai se tornando um momento, não, hoje eu vou na igreja porque eu preciso que os irmãos orem por mim. Não, hoje eu preciso ir na igreja porque eu preciso pedir algo para Deus. Essa é uma cultura religiosa que nós absorvemos para nós, e a igreja se tornou esse lugar. A igreja, Jesus falou: a minha casa será chamada casa, mas não é de petição somente, mas de adoração, de gratidão, de louvor. A minha casa é oração, é lugar aonde os meus filhos vão chegar para conversar comigo. Irmãos, Deus, Ele não se irrita com as nossas petições. Deus não se irrita, porque Ele é Deus. Mas nós podemos aprender que, mais do que pedir, a gente pode aprender nessa noite a agradecer a Deus. Porque um filho de coração agradecido é um filho que está próximo do Pai. Imagina aquelas pessoas que só vão até você para te pedir algo. Você conhece alguém assim? Ou já conviveu com alguém assim, que só chegou para você para te pedir algo? Qual que é o sentimento de uma pessoa que só chega a nós para pedir algo? Com o passar do tempo, o que a gente faz?
Vixe, lá vem, já vai pedir. Não é assim? É claro que Deus não faz isso com a gente porque Ele é Deus, mas nós precisamos aprender a reverter essa cultura de pedir, pedir, e começar a agradecer, 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 e quanto mais você vai agradecendo, mais Deus vai fazendo, mais Deus vai realizando, mais Deus vai se manifestando para a gente, e a gente começa a aprender a ter esse relacionamento saudável. Através dessa conversa. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: naqueles dias Jesus foi para o monte fazer oração e passou a noite a orar a Deus. Jesus também orava. Nesse texto de Lucas, está dizendo que Jesus foi para o monte fazer oração e passou a noite a orar, a falar com Deus. Pastor, então agora nós vamos começar a passar a noite a orar, a falar com Deus? Podemos, mas podemos aprender a falar com Deus sempre, em todos os momentos, em todas as situações, em cada segundo da sua vida, você manter comunhão com Ele, você falar com Ele. O seu pensamento está conectado a Deus, você está lá no dia a dia, mas a sua mente está conectada ao Senhor. Jesus, a Bíblia fala que Jesus participou de festas, Jesus foi em vários lugares, Jesus participou de velórios, Jesus participou de situações do cotidiano das pessoas, Ele se envolveu, Ele se relacionou, mas Ele mantinha a sua vida de oração ao Pai. Durante um tempo da nossa vida, a gente sim pede ajuda, a gente busca ajuda, a gente, irmão, vamos orar, a gente está sempre mandando um pedido de oração nas redes sociais da igreja, mas a oração, ela é um exercício que a gente vai aprendendo em cada momento, em cada luta, em cada dificuldade que você passa, e você vivencia aquele momento de oração, você está sendo formado nessa comunhão com Deus. Quando você aprende, ou melhor, quando você depende das pessoas para orar para você, você se torna um cristão fraco. Alguma coisa está errada numa criança. Até algumas crianças começam a falar as primeiras palavrinhas, ou formar as palavrinhas lá pelos 9, 10, 11 meses, e a mãe carrega a criança no ventre, cuida, troca, faz todo aquele processo, e qual que é a primeira palavra que a criança fala? Papá. Papai. Não é assim? Mas algumas crianças, pode acontecer de algumas crianças falar com 1 ano, quando se demorar mais do que 15 meses, 1 ano e meio, já tem que levar no médico, porque alguma coisa não está certa. Aí vai buscar ajuda. E assim também é o cristão, quando ele deixa de falar, ele não aprende a falar, está indicando que ele precisa de ajuda. Porque falar é o meio de comunicação, irmãos. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Amém? Você vai aprender a ouvir a voz de Deus quando você aprender a falar com Deus. Durante um tempo, sim, alguém vai estar orando por você. Geralmente as mães oram a vida toda pelos filhos, os pais também, mas chega um momento da vida em que você aprende a falar, em que você aprende a orar, em que você aprende a conduzir a sua vida de comunicação com Deus, e quanto mais a gente fala com Deus,
mais a gente cresce e a gente aprende a viver. E quanto mais a gente fala com Deus, mais a gente aprende a ouvir. Porque oração não é somente você falar com Deus, mas é principalmente Deus falar com você. Outro desafio da oração é aprender a ouvir a voz de Deus, é aprender a discernir o que Deus está falando. E muitas vezes a gente entra na voz, a gente está ali na presença e falando, e Deus, calma, Rivotril em você. Calma, relaxa. Porque num diálogo, né, são duas pessoas falando. O quanto que você tem escutado da voz de Deus? O quanto que você tem aprendido a ouvir a voz de Deus? Nesses dias, irmãos, nós estamos necessitando de aprender a ouvir a voz de Deus. Quando as pessoas não aprendem a voz de Deus, quando as pessoas têm preguiça de ouvir a voz de Deus, elas recorrem ao quê? A outras pessoas. Você não sabe o que Deus falou de mim para você, não? Você não pode me dar uma palavra do que Deus falou de você, de mim para você? A busca que nós estamos vendo, essa correria que nós vemos por pessoas, cristãos, não cristãos, de corre para aqui, corre para lá, é porque nós não aprendemos a dar tempo para ouvir a voz de Deus. Isso exige paciência, irmãos, exige sensibilidade, exige tranquilidade. Eu me lembro de 2015, nós fomos para Porto Alegre, e num congresso, e uma mulher lá, uma das preletoras, ela falando que eles têm lá retiro do silêncio. Você já parou para pensar, você participar de um retiro de 1 dia, 2 dias, 3 dias, tem alguns que são 1 semana, e tem um lá no deserto, lá no Saara, num lugar lá, num oásis que eles preparam, que é 40 dias, de silêncio. Você já imaginou você no retiro de silêncio durante 1 hora? Ou durante 1 dia? 1 dia para você meditar, para você orar, para você ter comunhão com Deus. Você já imaginou nisso? Na primeira meia hora, como é que você vai ficar? Com abstinência. Na primeira 1 hora, você vai ficar com abstinência, os seus dedos vai dando abstinência, porque nós estamos nessa correria e a gente não aprendeu a escutar. A gente aprende. Já pensou, Paulão? Você e a Elaine lá? Não vai. Já pensou, irmãos? Falei, nossa, que negócio interessante, você ficar ali 1 dia, 3 dias de silêncio, lendo a palavra de Deus, meditando, louvando, sem ficar com converseiro com ninguém. Quando as pessoas, no século XV, no século XIII, XII, quando eles queriam seguir uma vida religiosa, eles iam para onde? Para o mosteiro. E eles ficavam no mosteiro a vida toda. Aqueles monges budistas que vão lá para o Nepal e ficam a vida toda. Eu fico imaginando, imagina o nível de sensibilidade que esses caras devem ter. Mas eles não são cristãos, então. Gente, a gente tem que aprender muita coisa. A gente precisa aprender muita coisa. Por que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca? Para a gente falar menos e escutar mais.
Não é verdade? Já pensou a gente fazer aí um jejum que a gente podia falar, jejum de silêncio. Ou um culto do silêncio. Está vendo como é que é? A vida de Jesus foi marcada pela presença da oração e a comunhão com Deus. Os discípulos foram aprendendo essa prática. Nós respiramos naturalmente, assim como nós respiramos naturalmente, a oração deve ser algo natural. Algo natural. Não algo imposto, não algo carregado, não algo difícil, mas algo natural. Não pare de orar, irmãos. Não deixe de orar, não perca a oportunidade de falar com Deus. O dia que você estiver chateado, que você estiver angustiado, que você estiver com raiva, fala com Deus. Fala o que você está sentindo, põe para fora o que você está sentindo, esbraveja. Deus, eu não entendo, Deus é isso, Deus, mas eu quero falar, eu preciso ouvir tua voz, Senhor. Aprenda a ter esse tipo de liberdade com Deus. Nós não estamos falando de oração mecânica ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, desce aqui agora, nada disso. Mas eu estou falando de uma oração de liberdade, uma oração de transparência. Deus, olha, eu estou chateado, eu estou triste, Senhor, está acontecendo isso comigo. As orações que Davi fez, está aí na Bíblia. Tem uma oração que ele diz: Senhor, os meus inimigos me cercaram, os meus inimigos querem me matar, o Senhor é o Deus de justos, e ele fala: Senhor, quer saber de uma coisa? Arranca os dentes dos meus inimigos. Davi ora assim, ele estava com a gota, ele fez essa oração, porque ele precisava, era melhor ele orar do que ele ir lá arrancar os dentes dos inimigos, porque ele era homem com as mãos cheias de sangue. Fala para Deus: Deus, eu estou muito chateado com essa situação, eu estou muito chateado com aquela pessoa, eu estou chateado comigo mesmo. Mas fale para Ele, porque Deus quer ouvir isso de você. Nós aprendemos, a nossa cultura religiosa é que nós devemos sempre fazer orações floridas, orações com retoques de santidade. Você pode orar: Senhor, abençoa o meu dia hoje. Olha, Senhor, hoje os profissionais liberais aí, Senhor, hoje eu preciso fazer tantas vendas. Abre as portas para eu fazer as minhas vendas. Abre as portas para acontecer isso. Senhor, vem comigo, trabalha comigo, Senhor. Põe a mão ali na massa comigo, Pai, abençoa. Vem comigo, Senhor. Dá liberdade para Deus ir com você. Dá liberdade, convida o Senhor para ir junto com você. Convida. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: Mas você, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Entra no teu quarto, entra na tua intimidade, entra ali no secreto, fala com Deus, coloca para Deus, agradeça ao Senhor. Vai ser tudo em secreto, mas a Bíblia está dizendo, o Senhor está dizendo que Ele vai te recompensar. De que maneira? Publicamente. Mas não é para ficar
igual os gentios que ficam nas esquinas orando, levantando as mãos e batendo a cabeça e fazendo um monte de coisa. Você não precisa disso. No dia a dia, na dinâmica do dia, você vai falando com Ele, você vai conversando com o Pai. Uma das experiências que eu tive, quando eu era adolescente lá em Barbacena, e naquela época eu era fotógrafo, mas não do naipe do Zé de Souza, né? Mas eu tinha 15 anos, irmãos, e eu já fazia casamento. E naquela época a gente carregava aquelas baterias tinha molhada e tinha seco. Eu ainda peguei um pouquinho daquela que a aguinha lá. E você botava para carregar e tinha um fiozinho que ligava a bateria até o flash. E volta e meia aquilo dava problema, né, Zé? Então eu levava uns 10 daquele no meu. Porque já pensou na hora do casamento, cadê o flash? E antes, eu ia a pé até o fórum para fazer os casamentos civil. E eu ia orando: Senhor, não deixa que essa bateria falhe. Senhor, não deixa que esse fio estrague. Senhor, abençoe para que dê tudo certo. Irmãos, eu tinha 15 anos. E eu descia do foto até o fórum. E eu ia orando, pedindo para Deus não deixar dar problema algum. Uma coisa, mas foi algo natural. A Bíblia diz que aonde você colocar a planta das tuas mãos, a planta dos teus pés, vai ser o quê? Abençoado. Então, quando você for fazer algo, quando você estiver fazendo algo, aonde você for, vai orando, vai pedindo, vai dizendo a palavra de Deus, vai refletindo a palavra de Deus. As orações que eu acredito que mais agrada a Deus, humanamente falando, é quando a gente ora a palavra. É quando você ora o que a Bíblia diz. E eu gosto de fazer isso sempre. Tem hora que eu sou até ousado, falo: Senhor, está aqui, ó, é na tua palavra, é o Senhor que está falando, Deus. Eu já vou logo ali, porque, ó Deus, ó, a tua palavra, eu falo para Deus: Senhor, na tua palavra o Senhor diz isso, isso, isso. Então, Pai, cumpre a tua palavra. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem. Ele é Deus. Ele é Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Amém. Fez isso, fez. Foi para a rua, ora. Está trabalhando, ora. Foi no médico, ora. Foi jogar bola, ora. Foi pescar, irmãos. Eu falo: Senhor, abençoe. Coloca aquele peixe maior, Deus, né, Josimar? Coloca aquele tucunaré azul de 5 quilos, Pai, porque daí eu já pesco e vou embora. Tudo que você for fazer, ora. Quer ver uma oração boa que as mulheres podem fazer? Quando for comprar roupa, entra na boutique e fala: Senhor, fecha os meus olhos para tudo aquilo que passe de R$100. Que hoje seja o dia da promoção. Ore, não tenha medo de orar, irmãos, não tenhamos medo de orar. Olha só, presta atenção aqui nisso, ó. Não existe oração errada. Sabe qual que é a oração errada? É aquela que não é feita. A oração errada é aquela que não é feita. Ah, mas eu não consigo orar igual o Zé de Souza. Ah, mas eu não consigo orar igual o Josimar. Eu não consigo orar igual o Montoninho. Eles oram, quando eles oram, eu sinto o negócio, me arrepia tudo. Mas quem que falou que oração tem que ter arrepio? É a tua oração. Uma das coisas mais lindas é a gente ver criança orando. A coisa mais gostosa é você ouvir uma criança orando, porque eles oram mesmo, eles oram daquilo que tiver no coração. A oração errada é aquela que não é feita. Então, se você não fez, você errou. Ore.
Ore. A Bíblia diz que nós devemos orar a respeito de tudo, orar por qualquer motivo, qualquer hora, qualquer lugar, sempre que o coração não estiver em paz, a gente deve orar. Tem dia que o nosso coração não está em paz, na verdade? Já sentiu? Já teve um dia em que o seu coração não estava em paz? Já viveu um dia assim, um dia de angústia? Um dia em que está tudo atropelado? É nesse dia que você precisa orar. Quer saber de uma coisa? Está tudo dando errado, eu vou orar. Porque o Pai que vê em segredo vai me recompensar publicamente. Eu vou orar. Está dando tudo errado mesmo? Se já está dando tudo errado, se eu for orar não vai ter problema nenhum, eu vou orar. Essa geração precisa aprender a orar. Essa geração precisa aprender a buscar a Deus. Quando a gente está experimentando apreensão, preocupação, medo, angústia, quando a gente estiver perturbado com alguma coisa, a ação imediata de quem confia em Deus é orar. Até mesmo antes de você ler a Bíblia, orar. Quando você for ler a Bíblia, presta atenção, quando você for ler a Bíblia, ore: Deus, fala comigo na tua palavra. Cuidado com esse negócio de chegar: Senhor, nananana. Geralmente isso não dá certo. Abre a tua Bíblia, peça discernimento, peça sensibilidade. Não adianta você querer ler a Bíblia, presta atenção, não adianta você querer ler a Bíblia, você pegar a tua Bíblia para ler e deixar o celular ligado. Outra mensagem. Você para de ler a Bíblia e vai ver a mensagem. Vamos aprender, irmãos, a separar esse tempo para Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: não andai ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, devemos apresentar nossos pedidos a Deus, tendo nas mãos a promessa de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos e pensamentos em Cristo Jesus. Essa expressão coisa alguma, ela inclui tudo, desde uma vaga no estacionamento. Você foi lá para o centro, né? E chega lá, está aquele calorzão que fez ontem, e você quer achar uma vaga na sombra. De preferência que o pessoal do azulzinho não esteja perto. Você economiza R$1. No fechamento de um negócio, às vezes, irmão, isso já aconteceu muito, a gente vai fazer uma programação lá, a festa caipira, e falou: Senhor, abençoa para que não chova, não é? E a gente ora: Senhor, abençoe para que não chova. Orações que são: isso é bobo, mas que a gente pode fazer para Ele. Oh Deus, abençoa para que chova, está muito calor, Senhor, molha a terra, os animais estão precisando. A gente orar para Deus em todos os momentos. A experiência da oração é chamada de oração que pode ser cada dia vivenciada, e ela se torna algo até básico. A experiência da oração nos leva a um novo patamar em Deus. E a garantia que nós temos na oração, quando nós oramos, é que a paz inunde o nosso coração. Uma das coisas que eu tenho feito muito aqui, eu peço: Senhor, abençoe para que a resposta no coração dos irmãos sejam a paz.
Porque se você depois de uma oração sente paz, irmãos, pode demorar o tempo que for, você vai conseguir enxergar a tua bênção. Quando você orar, você pode orar para Deus: Deus, enche o meu coração de paz, porque a paz faz toda a diferença na oração. Gente aflita não consegue orar. Gente ansiosa não ora. Gente em conflito não ora. Gente desesperada é difícil orar. É por isso que pede oração. E muito dessa aflição, muito desse desespero, muito dessa ansiedade, é porque nós não temos trabalhado a paz dentro da gente. Quando a gente não trabalha a paz dentro da gente, nós falhamos na oração. E esse negócio é tão sério que a paz, ela está sendo tão bombardeada que você chegou lá no banco, demorou 5 minutos na fila, o que você começa a fazer? Agora, com o advento do celular, o pessoal ainda fica lá, um joguinho, mandando mensagem, agora. Mas se demora um pouquinho a mais, o que começa a falar? Esse caixa é muito devagar. Ou então no mercado, quando chega a tua vez, a moça aperta aquele negócio vermelhinho, e tem que trocar o caixa. Sabe o que é isso? Falta de paz. Porque nós estamos nos tornando imediatista. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que vai guardar o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo. É a paz de Deus. É a paz no Senhor. E outra coisa importante, irmãos, presta muita atenção. A oração não é fazer Deus trabalhar para nós, viu? Você pensa que Deus é um robozinho que você ora e Ele vai lá, eu vou fazer. Não é isso. A oração não é para fazer Deus atender os nossos caprichos. Não é. A oração não vai por esse caminho. A oração nos ajuda a confiar e a esperar em Deus. A oração nos ensina que apesar daquela situação, Deus é maior. A oração produz paz de Cristo, paz interior, paz na alma e paz na vida. É por isso que ele falou: olha, no mundo vocês tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo porque vocês vão ter aflições. Mas aguardem, esperem, confiem, porque eu estarei com vocês. Agora, por que a gente não consegue viver isso, queridos? Isaías 43, e esse texto é maravilhoso. Isaías 43, versículos de 1 a 3 diz assim: não temas, porque eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei com você, e quando andares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Quando passares pelas águas, eu estarei ali. Quando passares pelo fogo, você não vai ser queimado. Quando você estiver no meio da prova, eu vou estar lá. Aprenda a clamar em todas as situações.
Embora tenhamos dias que sejam difíceis, embora tenhamos dias que sejam complicados, aprender isso é importante. Vamos aprender isso nessa noite em nome de Jesus. A estatura espiritual de uma pessoa, presta atenção, pode ser medida pelo conteúdo das suas orações, mas principalmente pelas suas vivências. A forma como você vive, a forma como você age, a forma como você reage, ela diz muito a respeito da sua vida de oração. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava, e eu botei até entre parênteses aí, eu orava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, durante um tempo a nossa oração pode ser oração de menino, pode ser uma oração infantil, durante algum tempo a nossa oração pode ser uma oração infantilizado espiritualmente, mas chega um momento em que a gente cresce, em que a gente amadurece, e aí sim a nossa oração se torna eficaz, porque a gente vai aprendendo a falar com Deus, a gente vai aprendendo a orar, a ter essa franqueza com Ele. Agora não adianta ficar a vida toda como cristão e orando como menino, orando por coisas que você sabe que Deus não vai fazer. A gente aprende lá no curso Homem ao Máximo que a gente não deve tentar a Deus, e a Bíblia fala sobre isso, e muitas vezes a nossa oração é uma oração para ficar tentando a Deus, oração infantilizada. Senhor, abençoe hoje para eu achar um pacote de dinheiro. Que oração que é essa, irmão? Coisa ridícula. Abençoa, Senhor, para que alguém perca o emprego, para que eu entre no lugar. Abençoe naquele concurso que tem 150 pessoas, para que 149 não apareça, só apareça eu. E você corre o risco de ir mal na redação ainda por cima. Tem orações que já não cola mais, que já passou. Começa a orar com sabedoria, comece a orar com inteligência, comece a orar com maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu orava como menino, mas agora eu amadureci. Eu já passei por tantas experiências que me ajudaram a amadurecer. Quanta coisa já aconteceu na tua vida que não te ajudou a amadurecer? Você lembra que antes você ficava desesperado por qualquer coisa? Hoje não, você está mais maduro, você diz: não, vai passar, eu vou conseguir. Não, isso daqui tem tudo para dar certo. Porque você vai amadurecendo, as coisas você vai aprendendo isso. Não existe oração certa ou errada, mas existe oração de menina, de menino, e existe oração de homem, existe oração de menina, e existe oração de mulher. Existe oração de gente madura, existe oração de gente imatura. E foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Olha, quando vocês orarem, orem assim. E aí ele ensinou o Pai Nosso, a oração mais linda que existe. E eu falei sobre isso esses dias aqui na igreja, que a gente não tomar posse do Pai Nosso, porque foi nos colocado, isso aí é só aquela igreja lá que ora mecanizadamente falando, mas não é verdade isso não. A gente tem que orar o Pai Nosso todo dia, porque o Pai Nosso contém toda a oração que nós precisamos. Ah, mas não vai ser mecânico porque está na palavra de Deus. Ore. Porque às vezes você fica pedindo, só pede balela e não pede nada para Deus. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Jesus ainda dá a colinha, ora o Pai Nosso. Está
tudo lá, gente. Mas nós aprendemos que a oração do Pai Nosso é daquela igreja. E a gente joga fora uma coisa tão importante que o Senhor Jesus nos ensinou. Já passou o tempo da gente orar como menino, irmãos. É hora da gente começar a orar como adultos. Embora Deus escute orações das crianças, nós precisamos aprender a orar como maturos na vida, como gente que está amadurecendo. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de colocar a tua vida em oração sempre. Ah, pastor, mas eu tenho que ir lá na igreja e eu preciso se ajoelhar aqui, porque aqui é o altar. Irmão, isso aqui não é altar não, viu? Isso aqui não é altar, isso daqui é um tablado com carpete, um púlpito de tambor, e não tem nada de espiritual aqui. Aonde você for, você vai levantar um altar para Deus, e ali você vai orar. Ah, mas eu tenho que ir lá na igreja e me ajoelhar nas cadeirinhas brancas. Não, aonde você estiver. Às vezes naquele dia que o negócio está pegando lá na empresa, fala, eu preciso rapidinho ir no banheiro. Dá uma limpada lá nas coisas, já ajoelha e ora, se for o caso, ou ora em pé mesmo. Porque Deus vai te escutar aonde você estiver. Não pare de orar. Fala para o seu irmão mais uma vez, não pare de orar. Fala assim, não pare de conversar com Deus. Diga para ele, converse sempre com Deus. Sempre que você puder, conversa com Ele. Conversa com Ele. Fala para Deus. Antes de você mandar uma mensagem para quem quer que seja, até para mim como pastor, primeiro fala com Deus. Se você não conseguir, não tem problema, manda a pedida, a gente ora junto, mas até nisso, porque Deus está disposto a falar conosco sempre. E eu quero fechar esse tempo com vocês dizendo o seguinte: a melhor forma, eu já falei isso e vou falar sempre, a melhor forma de nós ouvirmos Deus está aqui, é a sua palavra. A palavra de Deus nos alimenta, nos revigora, mata a nossa sede, acalma o nosso coração. A gente leu esse texto aqui, agorinha, que fala, não temas, não temas, chamei-te pelo nome, tu és meu. Olha que oração, gente. Já pensou você ler um texto desse, num momento de angústia? A angústia vai embora. Quando passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Achei muito legal o pessoal ter cantado essa canção, O Rei Está Voltando. E por que a gente às vezes fica tão ansioso com a vida? Porque muitos cristãos estão perdendo a esperança de que Jesus está voltando. Ou mais do que isso, muitos cristãos estão perdendo a alegria em orar, Maranata, vem Jesus. O Rei está voltando, queridos. Mas enquanto o Rei não volta, a gente fala com Ele na oração. Seja qual for a sua questão, seja qual for o seu problema, fale com Deus. Conta para Ele. Tem uma canção que eu queria cantar aqui esses dias atrás. Eu esqueci, depois a gente canta. Conta para Deus. Fala para Deus. Nos dias daquela angústia, fala para Deus. No dia daquela tristeza, fala para Deus. Aquele dia que parece que está faltando um pedacinho dentro de você,
está sentindo um vaziozinho, deixa Deus preencher aquele vaziozinho. Feche os olhos em nome de Cristo Jesus, vamos orar. Queria que você conversasse com o Pai nessa noite, que você aproveitasse essa noite para fazer uma aliança com Ele. Pai, eu quero aprender a orar mais, a conversar contigo, a falar contigo em toda a situação. Eu não quero mais ter vergonha de falar com o Senhor. Também não quero falar com o Senhor só para pedir, eu quero conversar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a não deixar de orar nunca. Não me deixe parar de orar nunca, Pai. Em nome de Cristo nós clamamos a Ti nessa noite. Resplandeça sobre nós a Sua glória, mas acima de tudo, nos ajuda a experimentar mais de Ti, Senhor. Pai, em Cristo nós clamamos que o Senhor possa acalmar o nosso coração em relação a todas as circunstâncias da vida, tudo aquilo que, Pai, tem roubado o prazer que nós temos em Te servir, que isso caia por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós fomos criados para a honra do Senhor, para a Tua glória. Ensina essa igreja os caminhos da oração, Pai. Da oração em casa, da oração no trabalho, da oração na faculdade, da oração no dia a dia, da oração na angústia, da oração nas tempestades, da oração nas vitórias, na oração nos tempos de alegria, na oração, ó Pai, nas conquistas. Ensina esta igreja a experimentar uma vida de oração, Pai. Sim, nós podemos fazer vigílias, nós podemos fazer trabalhos diferenciados para promover a oração, mas que possamos experimentar a oração 24 horas por dia, de uma maneira eficaz, às vezes até de uma maneira simples, mas a oração, Pai. Que possamos experimentar a oração que é a Tua palavra, Deus. Para que possamos vencer os dias maus, Pai. Mas acima de tudo, para que possamos, ó Deus, já nesta terra, aprendermos a ter comunhão contigo. Senhor, se há alguém aqui nessa noite com o coração aflito, se há alguém aqui nessa noite precisando, ó Deus, aprender a orar, Pai, que o Espírito Santo os capacite agora em nome de Jesus. Que possamos caminhar, Pai, que possamos viver, ó Deus, em oração. É o que nós te pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.